Trump realiza uma reunião presencial com Benjamin Netanyahu, a quinta reunião do ano, e garante que um ataque contra o Irã pode acontecer em um futuro próximo. Enquanto isso, a Arábia Saudita realiza ataques e anuncia uma operação militar no Iêmen, abrindo uma nova guerra de procuração contra os iranianos e principalmente contra os Emirados Árabes Unidos. O Putin garante em telefonema para o Trump que a sua residência foi atacada por quase 90 drones ucranianos, com a Rússia chamando isso de um atentado, garantindo que responderá à altura contra os ucranianos e anunciando uma mudança importante sobre a maneira como lida com a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. Vai lembrar que uma série de membros da comunidade internacional, a exemplo da China, da Índia e do próprio Estados Unidos, condenaram as ações de Zelensky, que garante que foi um ataque de bandeira falsa. Para finalizar, falar também sobre os americanos, que garantem que as operações terrestres contra a Venezuela já se iniciaram, com um ataque acontecendo na semana passada. Entender exatamente quais são as repercussões geopolíticas desse fato. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que nesse momento é só até amanhã. O último dia, né, dia 31, a Nômade, que é a maior parceiraça aqui do canal, está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares com 2% de cashback e ganhando mais um chip de 3 GB para você utilizar nas suas viagens internacionais. A gente está no momento em que o dólar está passando por um leve aumento, temos uma certa instabilidade. Ano que vem é ano de eleição, a gente sabe como que funciona, né? Geralmente, ano de instabilidade política também. Eu aproveito para diversificar minhas posições. Com a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, com mais de 3,5 milhões de usuários, praticamente te pagando para fazer isso, dando cashback na sua primeira conversão, pô, cara, não tem por que você não fazer, né? Só de baixar o aplicativo da Nômade. Tenta, cara, é de graça, tá? De graça. Você já tem uma série de benefícios, parcerias com marcas, aluguel de carro, etc. E você pode ter acesso, por exemplo, ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu utilizo, o cartão de crédito da Nômade, que me dá a possibilidade de cashback em dólar para eu já ir montando minhas posições. Eu ganho pontos que não expiram para tocar por produtos, serviços, além de ganhar pontos, por exemplo, para vários outros benefícios aí, tá? Você tem acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade. Cara, é sensacional, tá? Recomendo muito para vocês, ó, vou deixar o QR Code aqui para vocês na tela, cupom Marcílio50C, para ter acesso a 2% de cashback. Cara, não perde essa oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos o 5º encontro que aconteceu em 2025 entre Trump e Benjamin Netanyahu. Aliás, ponto importante, a amizade entre os dois ela está tão grande que o próprio Benjamin Netanyahu garantiu que nunca teve um amigo, Israel, né? Nunca teve um amigo tão grande como o Trump na Casa Branca. Dentre os pontos que foram discutidos, eu levantei para vocês alguns que foram os mais relevantes. Primeiro, já conversamos aqui no passado sobre isso, o Benjamin Netanyahu está envolvido em um escândalo de corrupção, na verdade não um, 3. Por isso, ele tem que ali semanalmente prestar os depoimentos, passar por investigações. E é claro que, galera, não dá para você culpar antes do cara ser condenado, né? Mas só de você ter um primeiro-ministro que semanalmente tem que prestar depoimentos, isso acaba manchando a imagem. Pô, um cara que além das suas políticas públicas, está sempre na manchete porque o cara está sendo denunciado, está sendo investigado, passando por questionários ali, interrogatório. Óbvio que isso é muito ruim para a imagem do primeiro-ministro. Enquanto você tinha um momento de guerra no seu ápice, seja contra o Hezbollah, contra a faixa de Gaza, contra os Houthis no Iêmen, eu diria que isso acabou ficando de lado. Agora, não que existe paz, claro, né? Mas como as coisas já arrefeceram um pouquinho, é natural que isso volte à tona na mídia. O Trump garantiu que é uma perseguição política, que não faz sentido, que ele conversou com o presidente de Israel, que pode conceder esse perdão presidencial e que o presidente de Israel está disposto a, sim, perdoar o Benjamin Netanyahu, alegando que é uma perseguição política contra o primeiro-ministro. O presidente de Israel falou que não tem nada garantido, hein? Mas o Trump garante que sim, a sua influência vai garantir que ele pare de ser investigado. Além disso, ele falou também sobre palavras também do Benjamin Netanyahu, garantindo que o Netanyahu é sim um sujeito muito difícil, mas que se não fosse por ele, talvez Israel nem existisse mais, por conta dos atentados que aconteceram no dia 7 de outubro. E vai lembrar, já coloquei para vocês, hein? Está rolando em Israel uma proposta ali de fazer uma espécie de inquérito, uma CPI,
para investigar os erros que aconteceram na inteligência de Israel para que o atentado tenha acontecido de maneira, entre aspas, tão simples assim. Convenhamos que a diferença bélica entre a faixa de Gaza, o Hamas e Israel é gigantesca. O Mossad é uma das principais, se não a principal, agência de inteligência do planeta. E um erro ter sido cometido, causando a morte de mais de 1.200 pessoas, fora os outros reféns, galera, uma guerra ali que estabeleceu, algo deve ser investigado. O Benjamin Netanyahu garante, ou ele quer pelo menos, que ele indique as pessoas que vão fazer as investigações, ou que vão comandar a CPI. A população e a oposição reclamam que deve ser um órgão mais independente. Outro ponto importante também está relacionado ao Irã. Israel já tinha pressionado os Estados Unidos em um passado recente, alegando: olha, Trump, o Irã está realizando testes com mísseis balísticos, o Irã está voltando a enriquecer urânio, e o Trump ele se pronunciou, garantindo que, se houver a confirmação de novas atividades nucleares, as consequências serão muito poderosas, talvez ainda mais fortes do que da última vez, quando atacou posições em Fordow, em Natanz, em Isfahan, dentre outras áreas. O Irã garantiu que seu programa balístico e de defesa não precisa de autorização de ninguém, muito menos de um inimigo geopolítico como os americanos. Finalizando, o Trump ele vai receber o prêmio Israel, que geralmente é um prêmio que é concedido para as pessoas em Israel, que têm ali bons hábitos na segurança, no desenvolvimento tecnológico do país, e vai ser a primeira vez que um chefe de governo, um chefe de Estado de outro território, no caso os Estados Unidos, vai receber esse prêmio pela defesa, da formação, da consolidação do Estado de Israel. Ou seja, perceba, né, galera, que a parceria ali entre Estados Unidos e Israel está bem forte, com dois governos que, nesse momento, Trump e Netanyahu, se dão super bem. Vale lembrar que o Irã, que é o grande inimigo, claro, né, o que comanda o chamado eixo da resistência no Oriente Médio, vem passando por intensos protestos que começaram ontem e se espalham também para o dia de hoje, e o governo, como sempre, né, está reprimindo aí de maneira bastante violenta. Além disso, um ponto que a mídia não está colocando, mas que pode abrir um precedente perigoso para uma guerra regional, são os importantes ataques que a Arábia Saudita fez na região portuária do Iêmen, e com a Arábia Saudita anunciando também uma operação militar regional, só que numa região onde existem milícias, grupos armados que são apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, que têm grande influência. Para não deixar tão solto assim, vamos voltar um pouquinho na história, né? O Iêmen é um país extremamente dividido e que piorou ainda mais a sua situação pós 2011, quando houve ali a Primavera Árabe e começa a Guerra Civil do Iêmen. Os Houthis, que a gente fala bastante aqui no vídeo, os rebeldes xiitas apoiados pelo Irã, eles conseguiram dominar regiões importantes, inclusive próximo da capital, Sanaa, e a partir de 2015, uma coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo, a monarquia local, e os Emirados Árabes Unidos, que começaram a apoiar outras milícias, se coordenaram para tentar derrubar, para tentar tirar os Houthis da região. Só que entendam, não é que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são aliados. Eu diria que eles têm um inimigo em comum, que são os Houthis, que são apoiados pelos iranianos. Só que a Arábia Saudita apoia a monarquia regional. Já os Emirados Árabes Unidos apoiam outros grupos, principalmente próximos ali do sul do Iêmen. A gente pode pegar, por exemplo, o Conselho de Transição do Sul, totalmente apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, que alega que vem tomando suas posições para combater os Houthis. Mas também é um dos vários movimentos separatistas que atua contra a monarquia local, apoiada pela Arábia Saudita. O que aconteceu é que ontem a gente teve uma embarcação chegando no porto na região de Mukalla, que era uma embarcação muito possivelmente vinda dos Emirados Árabes Unidos, que estava fornecendo equipamentos, armamentos para o Conselho de Transição do Sul, que eles alegam que é para combater os Houthis, mas que também, como eu falei para vocês, querem consolidar a sua independência. A Arábia Saudita atacou o porto, atacou a embarcação, alegando que não incentivaria movimentos de secessão, de separação do território do Iêmen. Só que aí vocês percebem o perigo. A Arábia Saudita já é contra os Houthis, que é apoiada pelo Irã, e também agora se mostra contra algumas milícias separatistas apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos
não se manifestaram oficialmente sobre o fato, mas as fontes indicam uma forte insatisfação contra esses ataques, já que ela apoia a independência daquele território. Vai lembrar que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, eu diria que eles estão unidos em alguns pontos, na questão palestina, até né, na derrubada dos Houthis, alegam que estão pensando na paz na região do Golfo, mas, sendo sincero, são duas grandes potências, aliadas dos americanos, que tem algumas questões, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos fazem parte dos BRICS, por exemplo. Tem fortes relações com a China, bem como a Arábia Saudita, mas que fazem algumas proxy wars, algumas guerras de procuração. Um outro bom exemplo que eu posso dar para vocês é o Sudão, por exemplo. A Arábia Saudita, ela apoia as forças oficiais do governo do Sudão, do general Al-Burhan, que deu golpe ali recentemente, tomou o poder, enquanto você pega o Hamdan Dagalo, por exemplo, que é o líder da RSF, o principal grupo paramilitar, é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. Então percebe que cada um vai apoiando pontos diferentes. E essa região é muito estratégica. Poxa, a região do Mar Vermelho, a região do Chifre da África, a região do Estreito de Bab el-Mandeb, é um ponto nevrálgico do comércio internacional. Eu trouxe para vocês ontem que Israel reconheceu o estado da Somalilândia, não é porque, nossa, como Israel adora, né, a galera que vive ali no norte da Somália, mas sim porque pode consolidar posições militares estratégicas e eventualmente combater os Houthis da região. Percebam como o Iêmen é uma região super estratégica e que passa por interferências estrangeiras que vêm promovendo um caos, uma guerra regional. Então, guardem minhas palavras, hein? Presta atenção nesse conflito que ele pode se agravar em um futuro próximo. Além disso, Gareth, tivemos também uma informação importante. Depois da reunião que aconteceu entre Zelensky e Trump, em que ficou decidido que 90% do acordo estava pronto, precisava definir ainda o que vai fazer com a usina de Zaporizhia, como ficariam as questões territoriais, houve um ataque contra a residência do Putin. Um ataque que, segundo Sergei Lavrov, aconteceu na região de Novgorod, a cerca de 500 quilômetros ao norte de Moscou. Foi um ataque com 91 drones que aconteceu entre domingo e segunda-feira. Quando foi colocado para o Trump que o ataque tinha acontecido, ele falou que ele ficou irritadíssimo com esse ataque, já que há diferenças entre os ataques que os dois lados estão fazendo, muitas vezes até pegando contra civis, e ataque que acontece contra a residência de um líder russo. Então ele fala que esse tipo de ataque só mostra como os ucranianos não estão pensando em uma possibilidade de paz. E eu diria para vocês que as palavras da liderança russa e de algumas outras lideranças internacionais são muito parecidas. O Sergei Lavrov, por exemplo, colocou que a posição da Rússia sobre a paz vai se mudar e que esse tipo de ação irresponsável não vai ficar sem resposta. Outras lideranças russas, a gente teve, por exemplo, o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, se pronunciou hoje sobre o fato, né, depois do Sergei Lavrov ter falado ontem, alegando que apesar do atentado terrorista, vai continuar negociando, só que não negociando com a Ucrânia, e sim negociando com os Estados Unidos, alegou que o atentado não alvejou somente o Putin e a sua residência, mas também os esforços de paz do Trump, e que tais atentados não podem abalar a crescente confiança que se estabelece entre Estados Unidos e Rússia, entre Putin e Trump, já que foi uma coisa isolada do Zelensky e da Ucrânia. Mas também garantiu que são loucas as declarações que negam os ataques e que os militares russos sabem quando, como e com que responder às ações do regime ucraniano. Professor, como assim? A negação dos ataques russos. Vamos lá? O ataque aconteceu com, primeiro, o Ministério da Defesa da Rússia tinha garantido que eram 89 drones, depois o Sergei Lavrov falou em 91. Pode ter sido erro no meio do caminho, sem maiores problemas. É uma região que não está isolada. Cara, convenhamos que na residência do Putin, óbvio que vai ser um alvo muito importante, que vai ter uma série de sistemas de defesa aéreo, e existem outras residências próximas, sistemas de defesa instalados e militares próximos. Segundo as mídias ocidentais, relatos foram ouvidos de moradores próximos que não houve nenhum tipo de movimentação e que, eventualmente, se 91 ou 89 drones tivessem sobrevoado aquele espaço, querendo alvejar o Putin e a sua residência, barulhos, fogaréu, né, algum tipo de fumaça, alguma coisa teria acontecido, coisa que os moradores não relatam, segundo, novamente, a mídia do Ocidente. Quando foi perguntado para o Peskov se ele tinha provas, evidências, estilhaços, restos de drones, ele falou que ele não precisava provar nada para ninguém.
E que, novamente, né, esse discurso, ah, o ataque não aconteceu, foi um ataque de bandeira falsa, isso é um discurso do Ocidente, é um discurso russofóbico para justificar maiores ações contra a Rússia. O Zelensky garante que não tem sentido, ou não teria sentido, fazer esse ataque. Que, na verdade, isso é uma tática dos russos, porque o que foi acordado é que estaria mais próximo de uma possibilidade de paz. Quando tem o ataque, acontece o ataque, a Rússia recua um pouco das suas posições, anuncia que vai mudar a sua negociação, que não está mais disposta a fazer a paz como estava anteriormente e que vai atacar, fazer algum tipo de retaliação contra o regime de Kiev. Então, assim, galera, de novo, né? Eu não posso fazer acusações porque eu seria extremamente leviano. Mas do ponto de vista estratégico, eu não vejo muito sentido o Zelensky atacar a residência do Putin agora. É para quê? Para jogar toda a comunidade internacional contra ele? É para jogar o Trump contra ele, sendo que o Trump já não estava muito favorável ao regime ucraniano? É para ter algum tipo de álibi, algum tipo de justificativa para que a Rússia ataque a Ucrânia novamente? Então, Ricardo, não vejo muito sentido. Pode ser que, sei lá, por debaixo dos panos exista um xadrez ali, 4D, que justifique as ações. Parece que é um ataque de bandeira falsa. Novamente, não tem confirmação nenhuma. Pode ser que ele tenha acontecido de fato. Mas fazendo uma análise geopolítica, parece um ataque de bandeira falsa. Algumas nações, só para quem não sabe, né, um ataque de bandeira falsa é quando há a simulação de um ataque para justificar uma resposta contra o ataque que não existiu. Ou seja, olha, não existiu ataque, tô especulando, hein? Não existiu ataque. A Rússia falou, opa, aconteceu aqui, ó, 90 drones atacaram a residência. Já que 90 drones ucranianos atacaram, a gente cancela a possibilidade de paz e faz um ataque contra os ucranianos. Ou seja, você utiliza um argumento falso, uma justificativa falsa, para justificar as suas ações. Vários países anunciaram ou preocupações ou retaliações. O Paquistão, a Índia, a China, Nicarágua, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Uzbequistão, o Cazaquistão, todos eles garantindo que, na verdade, isso mostra como o Zelensky não está preocupado com uma possibilidade de paz, que ele quer a guerra. O Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança da Rússia, um dos mais importantes, e que já foi presidente do país, e quem é velho de guerra sabe, né? Sempre que ele fala, se prepara que lá vem bomba, garantiu que aquele bastardo fedorento, se referindo ao Zelensky, está querendo boicotar as negociações. O Zelensky quer guerra. Já Maria Zakharova, que é uma das representantes das relações exteriores, fez questão não só de falar sobre o fato, mas de resgatar dados do passado também, garantindo que as declarações sobre Bucha são mentira. Para quem não lembra, Bucha é uma cidade que fica próximo ali da capital ucraniana e que teve um enfim, né, supostamente promovido pelos russos. A Maria Zakharova fala que é mentira, foi fabricado por Kiev. Que as declarações sobre crianças que foram roubadas pela Rússia são mentira, que a suposta falta de vontade da Rússia negociar também é mentira e que o Sergei Lavrov fala é verdade. O regime de Kiev vai sim ser responsabilizado. Percebam as falas da Rússia. Nós sabemos como, onde e quando responder esse ataque que aconteceu da Ucrânia. E aí, qual vai ser o tipo de retaliação que a Rússia vai fazer, hein? E mais uma vez, mostro para vocês. A Rússia falou que cancelou as negociações diretas com a Ucrânia. Porque eu até trouxe ontem que a Fox News tinha publicado uma possibilidade de um telefonema acontecer entre Zelensky e Putin. Coisa que o Putin negou desde o início da operação militar especial da Rússia. Talvez tenha sido uma proposta do Trump. Agora, com o ataque, duvido que isso vá acontecer. E aí, galera? Especulando, hein? Porque tenho certeza que, a não ser que você tenha, né, informações privilegiadas sobre o Putin, deixa aí nos comentários. Não dá para ter 100% de certeza. Mas se você fosse apostar, você acha que a Rússia fabricou esse ataque ou que o Zelensky de fato atacou a residência do Putin? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos também notícia importante que, pela primeira vez, pelo menos oficialmente falando, garantido pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, os americanos atacaram a Venezuela, territorialmente falando, não somente no litoral, né? Porque claro que o litoral também é território, mas do ponto de vista continental. Os americanos garantiram que uma grande instalação foi atacada na semana passada e que foi uma explosão na área do cais, onde eles entregam barcos com drogas. A área hoje não existe mais. Professor, sério, e como que foi esse ataque?
tudo muito especulativo. O Pentágono não se pronunciou sobre o fato, a Venezuela também não se pronunciou garantindo ou falando que não, o ataque não aconteceu. Segundo informações da CNN, com dados da inteligência dos Estados Unidos, foram drones americanos que atacaram um cais que supostamente era utilizado para venda de entorpecentes a partir da liderança ali do Treinar Água, né, e de outros cartéis como o cartel Los Soles. Será que isso muda alguma coisa no futuro do conflito? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.